O fim de uma era no Fortaleza. Marcelo Paes deixa o clube tricolor e aceita o convite para ser o novo executivo de futebol do Corinthians. É isso, meus amigos, mas antes deixa eu pedir aqui seu joinha, seu like, sua curtida, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. Se você ainda não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar, meus amigos. Se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. Dê essa moral aqui pro blog do Campus. Olha, eu sou jornalista cearense, há quase 20 anos no mercado, meus amigos. Então dê essa moral aqui pra gente seguir com credibilidade, muita informação e principalmente muita opinião sobre o futebol cearense. Vamos lá, meus amigos, vamos falar aqui sobre essa saída do Marcelo Paes. Antes de mais nada, deixa eu só dizer aqui uma coisa para vocês. Gente, eu acho que o Paes, ele deixa um legado, eu não sei nem como é a palavra, ele deixa um legado inesquecível pro Fortaleza. Eu acho incalculável. Ele deixa um legado incalculável para o Fortaleza. Sabe por quê, meus amigos? Porque é o seguinte, nunca antes na história do Fortaleza, com Marcelo Paes, o clube conseguiu tantas conquistas como agora. Não somente pelos 5 títulos estaduais consecutivos, o pentacampeonato inédito para o Fortaleza, as 3 Copas do Nordeste, o 3º lugar na Copa do Brasil, 2 quartos lugares no Campeonato Brasileiro. Gente, isso é um negócio fora da realidade. Fora da realidade. Nunca um clube nordestino conseguiu o que o Fortaleza conseguiu em 21 e 24. Nunca. Então, assim, é algo gigantesco que o Paes fez à frente do Fortaleza. Não somente como presidente, mas como CEO. Depois que o Fortaleza virou SAF, como diretor de futebol também, o time estava na Série C. Gente, ele trouxe o Rogério Ceni, né? Então, assim, trouxe o Rogério Ceni, mudou a história do Fortaleza. Junto com o Alex Santiago, trouxe o Vojvoda, que aí elevou o patamar ainda mais do Fortaleza. Então, Paes, eu entendo a insatisfação, a tristeza, alguns até a revolta com o Marcelo Paes, mas eu acho, gente, que o que o Paes fez é algo que dificilmente, claro que é possível outros fazer, claro, mas não havia acontecido ainda. Então o Paes fez um trabalho incalculável, um negócio fora do comum. E vamos ser justos também, o que o Fortaleza fez pro Paes, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Os dois têm uma sinergia sem tamanho. Ele, na carta que ele deixou, ele fala sobre isso, né? Esse amor que ele tem pro Fortaleza vai carregar para sempre isso. E eu acho que torcedor do Fortaleza, não tem o que questionar, meus amigos. Mas assim, eu acho que ciclo se encerra, e isso é preciso a gente bater muito nessa tecla, porque se encerra, meus amigos. Ele fez um trabalho gigantesco, mas a temporada 2025, vamos ser justos, não foi boa. Não foi boa para ele, não foi boa para Fortaleza, não foi boa para o Vojvoda, não foi boa para inúmeras pessoas no clube. Talvez o único que escapou foi o Palermo, né, que chegou com o barco afundando, quase consegue reerguer, mas aí já estava realmente muito furado, né? O rombo era muito grande e não tinha como conter, estancar o que estava acontecendo. Mas assim, o Paes, ele sai e eu acho que, cara, eu acho que o torcedor deveria agradecer muito mais do que criticar. Isso é uma opinião minha, tá bom? Essa é uma opinião minha. Eu respeito a sua, você deixa aí nos comentários. Eu acho que o torcedor tem todo o seu direito de ficar chateado. Eu lembro, meus amigos, assim, de muitas revoltas de outros clubes, com ídolos, ex-ídolos, mas dirigentes não, tá? Dirigente não. Então, assim, o Paes, ele criou essa atmosfera de ídolo do clube pelo dirigente que ele foi. Ele se tornou, assim, um negócio fora do comum. Gente, o Paes se tornou o maior dirigente do país, o melhor dirigente do país. Graças ao Fortaleza, claro, sempre falando nisso, né, meus amigos? Então, se criou tudo isso, só que com a temporada 2025, rompeu, quebrou algo que não estava conseguindo mais, né? Ele até aceitou, né, o desafio de continuar no Fortaleza, a pedido do Fabiano Barreira. Ouviu aqui, quem viu aqui meu vídeo, né, falando sobre isso. O Fabiano Barreira fez o convite para ele continuar na SAF, né? O Fabiano Barreira, que é o presidente do conselho da SAF do Fortaleza. Ele ouviu a família, ouviu alguns amigos, porque ele estava indeciso. Ele ainda não queria, porque ele sofreu muito. E claro, meus amigos, olha, vamos ser justos aqui. O Paes tem muitos defeitos, claro, com todos nós, todo mundo tem defeitos. Às vezes muito centralizador, às vezes preocupado com outras coisas, enfim, errou como todo mundo, tem seus defeitos. Mas, cara, as qualidades que ele teve e que ele fez à frente do Fortaleza foram muito maiores. Não existe dirigente perfeito, não existe profissional perfeito, jogador,
Não existe, meu treinador não tem seus defeitos. E o Paes teve seus defeitos, mas eu acho que ele teve tanta qualidade que aí seria injusto, eu acho que nesse momento, criar uma crise ou querer colocá-lo como se fosse uma pessoa ruim por ele estar deixando Fortaleza. Eu vejo completamente diferente. É agradecer, obrigado por tudo, Paes, seja feliz. Agora, vamos continuar aqui com Fortaleza. O ciclo se passa, meus amigos. Gente, teve Fortaleza, teve Santana Teixeira, teve Ribamar Bezerra, teve pessoas que passaram pelo clube, isso eu tô falando recente, de 2000, que tiveram enorme sucesso. E acabaram, ciclos se encerraram, não tem o que conversar. E eu não vou nem falar de antigamente, de Silvio Carlos, né, de Flávio Novaes, e muitos outros que passaram e foram gigantescos e também tiveram que sair. E da mesma forma, eu acho que o Paes, cara, fica na história. Pra mim, eu acho o maior dirigente da história do futebol cearense. Eu sempre, quem me conhece, sabe que eu dizia que era o Evandro Leitão. O que o Evandro fez no Ceará é algo que dificilmente alguém vai fazer, mas o Paes, além de ter feito a parte de livrar o time de dívidas trabalhistas, tirar o time da Série C e levar para esse patamar, é gigantesco. Claro que está na Série B, causou uma perda sem tamanho para o clube, mas aí eu acho que as qualidades, os trunfos, as conquistas foram muito maiores que esse problema, que essa queda, que esse rebaixamento aconteceu nessa temporada de 2025. Então, assim, eu acho que o Paes, eu não sei pra você, eu acho que merece todo o sucesso lá no Corinthians, ou em qualquer outro clube que ele tivesse ido. Ele aceitou o Corinthians, porque o Corinthians é gigantesco, meus amigos. O Corinthians é um negócio absurdo o Corinthians. É loucura o que acontece lá, então, enfim. Então, assim, ele vai como ele poderia ter ido pro Botafogo, o Atlético Mineiro, com propostas que surgiram para ele, sondagens, mas ele acabou aceitando esse convite. Já tinha recusado uma vez, em 24, preferiu permanecer, mas o que aconteceu em 2025, com as ameaças, com tudo, eu acho que ele preferiu encerrar esse ciclo, mesmo após ele ter dito que ia permanecer, e foi. Então, acho que, Paz, obrigado, valeu, você foi, sem dúvida alguma, eu acho, na minha opinião, o maior dirigente do Fortaleza. Eu sei que sempre tem aquelas coisas, porque na década de 80 era uma coisa, na década de 60 era outra, na década de 90 era outra, no início dos anos 80, com certeza, meus amigos. Mas eu falo de conquistas, da transformação do Fortaleza, de um time que saiu de uma Série C para chegar numa Libertadores. É algo difícil de acontecer, aconteceu, e eu acho que o Paes tem muita influência nisso, e por ter sido o presidente, por ter sido o CEO, eu acho que ele carrega isso, esse peso de ter feito essas conquistas, como ele carrega o peso também de ter rebaixado o Fortaleza. Vamos ser justos nessa parte, mas, como eu disse, eu acho que há muito mais méritos nessa alavancada que o Fortaleza teve de 17 para cá do que necessariamente do que aconteceu nessa temporada de 25. Então, sucesso ao Paes, acho que merece tudo, aparenta ser uma pessoa muito decente, um cara que sempre trabalhou, tentou ser muito transparente nas coisas, que tenha sucesso no Corinthians e dê tudo certo por lá. E o Fortaleza agora vai ter que se reestruturar, né? E aí nós vamos fazer outro vídeo pra gente falar sobre o que realmente aconteceu, o que vai acontecer com o Fortaleza, né? Sem o Paes não tem nenhum substituto, né? Não havia nenhum substituto de imediato, um nome de consenso, um nome que já estava certo para substituir o Paes ou para ficar no lugar dele nessa temporada de 2026. Então o Fortaleza tem que correr atrás do tempo. Eu sou totalmente a favor de ser uma pessoa de dentro do clube. Mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. A gente vai falar. Mas assim, deixa uma lacuna, sem dúvida alguma, grande, o Marcelo Paes, sem dúvida alguma, grande lacuna. E aí o Fortaleza vai ter que preencher essa lacuna, porque é pesado. Um ano como esse, que o time não pode errar, precisa de alguém forte no departamento de futebol para comandar esse clube. Enfim, esse aqui é meu pensamento, minha opinião sobre o que aconteceu, sobre o Paes. Aconteceu tudo rápido, né? Porque o Bruno Spindel, que seria o executivo de futebol do Corinthians, né? Pelo menos recebeu uma proposta. O Corinthians, na verdade, estava com dois, né? Era o Paes e o Spindel. Na verdade, a preferência sempre foi pelo Paes. Foi lá no Spindel e foi no Paes. Os dois aceitaram. Opa, rapaz, agora? Não, a gente quer o Paes mesmo, deu certo. Eles acreditaram, eles têm uma preferência. Já tinham pedido o Paes em 2024, o Paes acabou recusando, mas agora a proposta foi recusável e o Paes aceitou. Se vocês puderem dizer, Kim, isso é muita sacanagem. O cara, gente, eu acho que pelo que ele passou em 25, de todas as coisas, as trairagens que algumas pessoas, né, que
cumprimentavam ele pela frente, pelas costas, metiam a chibata, né? Porrada mesmo, covardia. Ele ter ficado só em determinados momentos, aquele desabafo que ele fez, né? Tem aqui no vídeo também, aquele desabafo dele, de dizer que emprestou dinheiro, que precisou ir ao psiquiatra, tá indo ainda ao psiquiatra, toma remédio, problemas, ameaças, invadiram o lado familiar né, da esposa, aquela coisa toda. Então, acho que aquilo machucou demais e eu acho que ele acabou repensando, pô, cara, eu acho que se eu recebo uma proposta dessa, de novo, uma proposta do Corinthians, acho que é melhor sair, deve ter conversado com todo mundo, com família e ter resolvido. Enfim, como eu disse, vida que segue, meus amigos. Fortaleza é gigantesco. Fortaleza é gigantesco. Fortaleza sobreviveu sem o Paes, vai sobreviver sem o Marcelo Paes. Então, que ele consiga seus objetivos lá e o Fortaleza consiga, sem dúvida alguma, seus objetivos por aqui. Essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários. Agradeço demais se você puder dizer aí se você concorda ou não concorda, o que você acha sobre essa saída do Paes, se é realmente, na sua opinião, o maior dirigente de futebol cearense. Enfim, deixa aí, agradeço. Se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo, então muito obrigado mesmo. Um grande abraço para você. Não deixa de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Deixa seu like aí que ajuda demais, gente. Grande abraço e até a próxima.